Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o devocional Prioridade. Às terças e quintas nós estamos comentando, refletindo, meditando juntos nos ensinos profundos de Jesus, que estão lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Hoje nós vamos meditar em Mateus 5, 21. Todos os versículos antes do 21, do 1 ao 21, nós já comentamos, já explicamos. Se você quiser acompanhar, procure a parte aqui no canal que está escrito playlist, e lá você vai encontrar a playlist dessa sequência de mensagens, né? Ensinos profundos de Jesus. É o maior discurso que Jesus fez num lugar alto, numa montanha, no monte, por isso o nome é Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, e ali Jesus deu ensinos preciosos, extraordinários, profundos realmente, como nós temos falado, e vamos meditar em mais um hoje. Hoje nós vamos meditar no ensino sobre a ira. Antes de eu começar aqui a leitura, sejam todos muito bem-vindos aqui no Devocional Prioridade. Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira, um excelente dia, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar conosco nessa mensagem de hoje, porque esse ensino aqui, todos os ensinos de Jesus, especialmente esse de Mateus 5, 6 e 7, eles não fazem parte apenas do maior discurso de Jesus, mas do mais importante, né? Ele interpreta a lei, como nós falamos nos últimos 2 devocionais dessa sequência de mensagens. E agora Jesus, ele vai, a partir do versículo 21, ele vai vai trazer a interpretação correta, completa dos 10 mandamentos. Então vamos acompanhar aqui. Mateus 5, 21 diz assim: vocês ouviram que foi dito a seus antepassados, não mate. Então ele está falando daquele mandamento, não matarás, né? E aí ele fala, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Então se a pessoa concretizar o homicídio, ela está sujeita a julgamento. Aí ele fala no versículo 22, eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Então, esse é o ensino de Jesus. Aqui no Mateus 5, ele traz a lei para dentro. Ele internaliza a lei. Ele traz a coisa para o coração. E ele está falando o seguinte: se a pessoa matar com palavras, com pensamentos, está escrito, né? A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se o que se fala vem do coração, então Jesus, ele quer tratar o problema na raiz, não no fato consumado, não no pecado materializado, concretizado, não na pessoa que, por exemplo, apertou o gatilho ou esfaqueou a outra, não no sentido da morte física apenas, mas aonde tudo começa. Por que chegou a esse ponto? Por que chega ao ponto da pessoa externamente e fisicamente matar a outra? Porque ela vinha alimentando ira no seu coração. Vinha alimentando.
Então ela cultivando ira, alimentando ira no coração, chega uma hora que ela cometeu aquele ato de homicídio. Então Jesus está dizendo, se a pessoa alimentar a ira, ela já está cometendo o homicídio. Ela já está cometendo. Então ele está, como eu disse, indo na raiz. Na raiz. Então a gente precisa pensar nisso. Nós podemos, uma pessoa pode matar uma outra com palavras, com pensamentos. O religioso, ele pensa que quem matou está na cadeia. Ou está na cadeia ou é um fugitivo. E aí ele pensa assim, eu sou um cidadão do bem, eu sou bom, eu não estou na cadeia, eu não sou um fugitivo, então eu sou bom. Mas Jesus está ensinando que não, a pessoa ela pode ter cometido um homicídio, ou ela pode ser assassina e não estar na cadeia e nem ser fugitiva, porque acontece lá dentro. Deus vê, Deus sonda, mas as pessoas podem não saber, as pessoas podem não perceber, não saber do que se passa dentro do coração da pessoa. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, ali já viu que aquela pessoa cometeu um homicídio dentro do coração. Dentro do coração. Então, agora você não sabe quem matou e quem não matou. Não se trata de algo externo. Porque se fosse apenas externo, aí sim, um assassino, ou ele está na cadeia ou é um fugitivo. Mas como todos nós estamos passíveis, todos nós estamos sujeitos a nos irar de forma que alimentemos isso, de forma excessiva, uma ira cultivada, alimentada, então Deus é que sabe qual é a nossa verdadeira condição. Então é isso que a gente precisa entender. Biblicamente falando, todos são assassinos, porque todo mundo já se irou, todo mundo já alimentou ira. E esses ensinos nos levam a concluir o quanto nós precisamos da nova natureza. Quando eu digo todos os assassinos, todos que não nasceram de novo, que não receberam de Deus uma nova natureza, um novo coração, o Espírito Santo, que é possível a partir da nova aliança, a partir de Cristo, da sua ressurreição, quando ele derrama o Espírito Santo. Então Jesus, ele sabe, por exemplo, ele falou aqui do louco, ele foi chamado de louco. Com raiva, com muita ira, a pessoa chama a outra de louca. A pessoa manda uma outra ir para o inferno. Só que tem que ter cuidado, porque essa ira pode estar conduzindo a pessoa que está mandando a outra para o inferno. Talvez a outra nem vá, mas a que está irada, se não se arrepender, é o seu destino, é isso que Jesus está falando aqui. Então não adianta ser zeloso no sentido de não matar ninguém, de não apertar o gatilho, de não esfaquear uma pessoa. Então, assim, não adianta ser zeloso, mas ser um religioso e matar outras pessoas com palavras e pensamentos. Se irar, tem até uma passagem bíblica que fala: irai-vos, mas não pequeis. Então, se irar não é o pecado em si, mas é o alimento, é o cultivo. E também existe a ira do amor. Existe uma ira justa. É aquela que você não deseja o mal a ninguém. A ninguém. Você é simpático com as pessoas, mas você é duro, você é hostil com o pecado. A ira que Jesus está falando é aquela que leva a pessoa a ser hostil com outra pessoa, mesmo que seja também com o pecado, mas
ela é hostil com a pessoa, ela ataca pessoas, ela ofende pessoas, ela guarda rancor com pessoas, ela cultiva um ódio contra alguém. Essa é a ira que ele está falando aqui. Então, nós precisamos sondar o nosso coração antes de qualquer adoração. Eu vou terminar falando exatamente sobre isso. Então, Jesus ele não se opõe à lei. Vamos continuar aqui. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno, de fogo, como nós falamos. Aí no versículo 23, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta, que era, na época, o sacrifício, né, de um animal perfeito que as pessoas apresentavam no templo. Ainda assim, naquele período ainda tinha, né, ainda era dessa maneira. E aí fica claro aqui que ele não se opõe à lei. É muito importante a gente entender isso. Jesus não se opõe à lei. Lembra que nós, na meditação passada, lemos, meditamos, que ele veio cumprir a lei, não abolir. Mas ele deixa claro que a maneira que os fariseus liam, é muito importante entender isso agora que eu vou falar. A maneira que os fariseus liam a lei, interpretavam e ensinavam, não era uma maneira correta. Eles adulteravam, eles deturpavam, acrescentavam. Eles acrescentavam. Por isso que o fardo que os fariseus colocavam, os líderes religiosos na época, era muito pesado, porque eles acrescentavam, eles inventavam. Eles criavam suas próprias leis em cima da lei, acrescentava. Então Jesus está criando aqui um distanciamento do que os fariseus ensinavam para o que ele ensina. É diferente. É diferente. Então a lei continua, mas é diferente. Ela é completamente interpretada em Jesus. Ele não revoga os 10 mandamentos, mas ele traz a interpretação correta dos 10 mandamentos e a partir de agora ele nos ensina como devemos interpretar os 10 mandamentos. É o que nós falamos na última mensagem. A lei moral continua sob a graça, mas sob a base da graça de Deus. A lei moral continua, pessoal, sob a base da graça de Deus. Então, sob uma série de rituais, não sob uma série de rituais, que é a lei cerimonial. Nós não necessitamos de lei cerimonial para estar na presença de Deus mais. Nós, na nova aliança, a partir de Cristo, vou repetir, nós não necessitamos de lei cerimonial para estar na presença de Deus. A lei cerimonial, ela finda em Jesus, a lei civil também, a lei moral, a lei civil da época, né, de Israel, e a lei moral, ela é escrita no coração. São princípios. São princípios. Então Jesus está jogando luz nos 10 mandamentos. Está jogando luz nesse assunto. Está nos ensinando, nos explicando esse assunto. E aqui fica bem claro o quanto a pessoa precisa realmente ter um novo coração, nascer de novo, ter o Espírito de Deus, para que ela possa, então, não mais se irar. Não mais se irar de forma contínua, ou não se irar de forma que ela não se controla, de forma que aquela ira é alimentada e cresce dentro dela. Só o Espírito Santo, só uma nova natureza para nós conseguirmos ser livre disso, ou controlar isso, superar isso. Jesus apresenta aqui o verdadeiro espírito da lei. O verdadeiro espírito da lei.
Foi ele que ministrou a lei para Moisés no Monte Sinai. Foi ele que ministrou a lei. Então, se alguém nutre ira, é considerado, então, isso um homicídio. O que sai da nossa boca revela o que está dentro do nosso coração. E é do coração que ele está tratando aqui. Então ele chega ao ponto de falar, não importa quem fez, se a outra pessoa, você se reconcilia com ela. Você se reconcilia com ela, faz sua parte. Faz sua parte. Cada um dá o que é. A gente sempre fala isso, cada um dá o que tem. Se você é um nascido de novo, tem um novo coração, faz sua parte. Continuando aqui, versículo 25 e o 26, para encerrar. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças, do contrário pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você será lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Então, o assassinato, nós vimos aqui nesses versículos que ele não envolve a vida física, o corpo físico apenas, mas o nosso interior, o interior do outro. Não destruirmos a imagem do outro perante outras pessoas, não proferirmos palavras de ira contra o outro, não inventarmos algo do outro, não julgarmos o outro de forma precipitada, hipócrita ou desejando denegrir a imagem do outro. Isso é homicídio. É o que Jesus ensina. É claro que existe uma diferença, claro, né? Óbvio, entre esfaquear uma pessoa, por exemplo, e falar com ira contra aquela pessoa. Mas o que Jesus quer dizer é que ambos possuem a mesma raiz. Tanto a pessoa que chega ao ponto de esfaquear, como a outra, ou se ela falar contra aquela pessoa, desejando mal, denegrindo a imagem da outra pessoa, ambas têm a mesma raiz. Qual é a raiz? Ira, ódio, rancor, orgulho. Então é aquela frase, né? Quando uma pessoa fala da outra, revela mais dela que está falando do que propriamente daquela que ela está comentando, criticando, falando. Às vezes nos colocamos num lugar tão altivo de arrogância, de petulância, de orgulho, de ego, que nós falamos palavras que diminuem o outro, sabe? E na internet a gente vê muito isso, porque como é online, né? A pessoa está distante, está no celular, no computador, isso acaba encorajando ela e ela agride. E na internet a pessoa agride a outra, nos comentários ela acaba externando ali sua ira, sua raiva, muitas vezes porque a pessoa pensa diferente. Como se a opinião dela... Por que isso tem a ver muito com orgulho? Tem muito a ver com orgulho. O orgulho é o pior de todos, né? Todos os pecados, é o pior de tudo, é o que causa os demais, né? É a raiz pior. Por que tem a ver com orgulho? Porque é como se a opinião dela, da pessoa que está irada, fosse a única que importasse. É a única que deve ser considerada. E aí não tem diálogo, porque o diálogo só existe quando existe respeito, sem palavras condenatórias, sem ferir o outro. Então, essa ira não é justa, é uma ira maligna, ela é regada pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho de querer estar sempre certo, de querer estar sempre com a razão. Então, nós vimos aqui que a reconciliação é importante, que nós devemos pacificar, né? E entrar em acordo, dialogar, perdoar, orar
e a maneira que lidamos com o outro importa. A pergunta, para encerrar, a pergunta que fica para nós é a seguinte: quantas pessoas nós estamos matando? Será que nós estamos matando alguém? Quantas pessoas você está matando na sua vida hoje? Será que você matou alguém com palavras, pensamentos? Será que você matou alguém injustamente? Será que você matou alguém e esse alguém é amigo de Deus? É um amigo de Deus ou uma amiga de Deus? Será que nós matamos alguém com palavras? Outra pergunta: como é que nós vamos adorar o Senhor com o coração cheio de ira? Como? Como é que nós podemos adorar a Deus com o coração cheio de ira? Sabe, ninguém merecia, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. A gente precisa sempre lembrar disso. A gente não merecia. A gente não merecia. Isso nos liberta do orgulho. Do orgulho. Não foi por mérito nosso. Não há meritocracia quando se trata do Evangelho. É graça. É um favor imerecido. Assim como sem merecer recebemos salvação, perdão, assim também perdoamos, mesmo que o outro não mereça. Não é sobre o que a gente sente, é sobre obedecer, é sobre o que está escrito. Agora, para obedecer, para não se irar, para ter um coração pacificador, perdoador, um coração transformado, só o Espírito Santo, só Deus. Sozinho a gente não consegue. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, nada. E nada é nada mesmo, não dá. Mas quando a gente se rende, se entrega, quando a gente com sinceridade pede a Ele para nos transformar, Ele nos transforma. Transforma completamente o nosso coração. Vamos então em frente. Esses ensinos de Jesus, eles poderiam até nos dar culpa, nos fazer nos sentir culpados. A gente olha para Mateus 5, 6 e 7, para todo o Evangelho, principalmente Mateus 5, 6 e 7, a gente olha e fala assim: nossa, não tem como eu chegar a esse padrão que Jesus quer. Não tem como eu ser assim, praticar essa justiça do reino de Deus. Realmente, não tem como. Mas como Jesus foi para a cruz, se entregou, nos perdoou, nos redimiu, ressuscitou e derrama o Espírito Santo sobre todos aqueles que se entregam para Ele, então o fato da gente entender que não tem como sem Ele nos faz valorizá-lo ainda mais. Nos faz valorizar a sua graça, a sua obra na cruz, a sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, nos faz valorizar ainda mais o Espírito Santo. Quando a gente olha e fala assim: não tem como praticar isso, gente. Isso é muito difícil, realmente. Mas como Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo, e com o Espírito Santo é possível, então a gente acaba, ao invés de ficar se sentindo culpado, a gente, no lugar da culpa, nós temos muita gratidão e muita consciência de dependência de Deus. E aí a gente busca mais e mais e mais a Deus. Maravilhosos ensinos de Jesus, né? Maravilhosos. Depois eu vou ouvir novamente também, vou ler de novo. Eu quero estar sempre voltando em Mateus 5, ler, reler, para poder guardar isso aqui e realmente colocarmos em prática. Deus te abençoe. Igual nós fizemos na terça, eu não vou fazer oração hoje aqui, tá? Ore aí, louve a Deus, ore, fale com Deus depois de toda essa mensagem aí. Agora é com você e Ele, você orando. Ele falou, agora fale você com Ele aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, no coração dos seus familiares. Que seu dia seja uma bênção e produtivo. Até o próximo devocional. Tchau.